Boa noite, vamos iniciar mais um culto da noite aqui da Pílula no Andaraí, um culto no lar, e hoje nós vamos conversar sobre Romanos 12. Eu vou iniciar com um rap, que é mais ou menos assim: se ofereça como sacrifício vivo, esse é o vosso culto racional. Nós servimos a um Cristo vivo que quer nos levar para o sobrenatural. O mundo é louco e de pouco a pouco vai se afundando. Cuidado para não entrar nessa loucura. O mundo é louco e está quase te arrastando. Vê se vigia e mantém a postura. Não se amolde ao padrão desse mundão que quer nos levar para os prazeres da carne. Não se conforme com o padrão desse sistema que tenta te ferir e a ferida arde. Pelo contrário, se deixe ser transformado a partir de uma renovação da mente. Com a palavra introjetada na sua alma, você vai ver que a caminhada é diferente. E eu, que estava morto, agora me sinto vivão. No caminho torto, agora tenho direção. Vivo no conforto do Senhor, que é muito bom. Faço parte do seu corpo e busco fluir nos dons. Dom de profetizar, dom de servir, dom de exortar, ensinar e contribuir, dom da misericórdia, dom da liderança. São dons do Espírito, o Deus da esperança. São dons do Espírito Santo do Senhor, que devem ser usados com base no amor. O amor é sincero, odeie o que é mal. Dediquem-se com amor fraternal. Ajude o próximo em suas necessidades e pratiquem hospitalidade e abençoa quem te persegue. Nunca pense em vingar. Se alegre com quem se alegra, chore com quem chorar. Para terminar, eu vou falar. Se concordar, diga amém. O ódio quer te aprisionar, fazer de você mais um refém. A escolha é sua, o tempo tá passando, Cristo tá voltando e ele logo vem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Para você que conhece Romanos 12, você pode perceber que esse rap ele é baseado nesse capítulo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje, sobre esse capítulo. Eu dividi esse capítulo em 3 partes. A gente vai ser bem breve na nossa reflexão e a gente vai separar aqui esse capítulo em 3 partes. E a primeira parte está nos primeiros 2 versículos, onde ele fala sobre conversão. O versículo 1 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por uma completa mudança de mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei, nesses 2 versículos aqui, nesse primeiro ponto, ele está falando sobre conversão, está falando sobre entrega. E aí, os romanos, quem é direcionado essa carta, que era um povo pagão, acostumado a oferecer sacrifícios a falsos deuses, o apóstolo Paulo aqui entra com um novo conceito para a vida deles. Eles não precisavam mais oferecer sacrifícios a falsos deuses. Agora eles precisavam se oferecer como um sacrifício vivo. E esse era o culto deles, era essa forma que eles agradavam o Senhor, que eles cultuavam o Senhor, um culto que chegava a Deus com cheiro suave, um culto que agradava o coração do Senhor. E nesse processo de entrega, ele diz para que esse povo, e isso serve para nós, claro, ele diz para que esse povo não se amolde, não se conforme, não viva da mesma maneira que as pessoas do mundo vivem. Não viva da mesma maneira não pense da mesma maneira que as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor pensem. Pelo contrário, ele diz para que eles deixem que Deus os transforme por uma completa mudança de mente. E aí, a consequência disso vai ser que eles vão conseguir experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus. Olha só como isso é um processo. Eu me entrego para Deus, eu me ofereço como sacrifício. Eu digo não ao mundo, a forma como o mundo anda. Eu estou caminhando nessa direção e eu decido caminhar numa direção contrária à que eu vinha tomando. E aí, ao invés de pensar como o mundo pensa, viver como o mundo está vivendo, eu deixo que Deus me transforme a minha mente a partir da renovação que a palavra traz.
E então eu vou experimentar a vontade de Deus como algo bom, agradável e perfeito. Isso é conversão. Isso é conversão. E é importante a gente pensar sobre esse finalzinho aqui, que ele está falando que quando a gente deixa que Deus nos transforme a nossa mente, a gente consegue experimentar a vontade de Deus como algo bom, agradável e perfeito. Você já viu o pessoal reclamando? Talvez você até já tenha tido essa postura de reclamar de fazer as coisas do Senhor, de fazer a vontade de Deus, de enfrentar isso como algo duro, como algo penoso. Isso acontece porque ainda nós precisamos deixar que Deus transforme a nossa mente. A nossa mente carnal, ela quer nos levar para a direção contrária à vontade de Deus. Por isso que muitas vezes servir ao Senhor é tão duro, é tão penoso, fazer as coisas que Deus quer, que agradam ao Senhor é tão duro, porque a nossa mente ainda está com a mentalidade do mundo. Quando nós deixamos que Deus transforme a nossa mente e faça com que a nossa mente, transforme nossos pensamentos para que a gente tenha a mente de Cristo, a consequência disso é que fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, passa a ser na nossa vida algo bom, algo agradável, algo perfeito para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente está ali conectada, andando juntinho com a mente de Deus. E aí fazer a vontade de Deus já se tornou algo suave. Então o primeiro ponto aqui é o ponto da conversão. É preciso que a gente deixe que Deus transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de caminhar, a direção que a gente está dando para a nossa vida. Uma vez que a gente passou por esse processo de conversão, na verdade é um processo que dura toda a vida, todos os dias nós nos convertemos ao Senhor, todos os dias a nossa mente é renovada e nós ficamos cada vez mais próximos do Senhor, a partir desse processo de conversão que dura a nossa vida toda. A partir desse início de caminhada, a partir desse momento que a gente está deixando Deus transformar a nossa vida, nós passamos a entender também que existe uma necessidade, existe algo além do que somente ter um encontro com o Senhor e ser salvo. Existe uma missão para nós aqui na terra, existe um lugar para nós no reino de Deus, no corpo de Cristo. E para que a gente viva isso, para que a gente experimente isso, Ele deu para a gente, deu para cada um de nós dons, para que a gente possa servir a Igreja de Cristo, para que a gente possa servir ao reino de Deus, que vai muito além do que a igreja local. E ele fala alguns desses dons aqui, dos versículos 3 até o versículo 8. Vamos ler. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como a cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é exortar, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Esse é o segundo ponto, o ponto sobre os dons. Isso é muito lindo, isso é muito legal e eu quero que você preste atenção nesse ponto, porque ele, como eu disse, ele está ligado ao primeiro ponto. A gente teve um encontro com o Senhor e a gente que estava ali sozinho, a gente agora faz parte de uma família, a gente faz parte do corpo de Cristo. Cara, isso é muito lindo, isso é lindo demais. Então é importante a gente entender que existe um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo, seja usando o dom de servir, seja fluindo ali através do dom de profetizar, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom da misericórdia, o dom da liderança. Existe para cada um de nós um lugar, existe para cada um de nós uma porção do Espírito Santo para que
a gente possa ser usado nesse dom e contribuir para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, para o reino de Deus. E nós precisamos buscar isso. Esse processo de conversão, ele nos salva. A gente tem um encontro com o Senhor, a gente aceitou Ele como nosso Salvador e nós somos salvos. Só que existe uma caminhada que nos leva além. Agora nós entendemos que somos corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, cada um é um membro desse corpo, cada um tem uma função. Para exercer essa função, Deus nos deu o Espírito Santo e nos ungiu com o Espírito Santo para que a gente possa ser usado a partir dos dons. Esses são alguns dos dons do Espírito Santo que ele diz aí, que ele coloca aí em Romanos 12. Qual é o dom que Deus te deu? Aonde Ele quer te usar? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o seu lugar no reino de Deus? Você ainda não entendeu isso? Você ainda não encontrou o seu lugar? Você ainda não tem buscado em Deus isso? Busque ao Senhor. Ele tem a resposta que você precisa para que você possa encontrar o seu lugar no reino de Deus. E a boa notícia é que existe um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo. Seja servindo, seja liderando, seja exortando, seja exercendo misericórdia, seja contribuindo. Deus quer te usar a partir dos dons do Espírito Santo que Ele tem para você. Mas beleza, primeiro ponto, conversão. Nós tivemos um encontro com o Senhor. Segundo ponto, fomos mais além. Somos usados nos dons do Espírito. Mas o terceiro ponto, para mim, ele é central e ele é muito lindo, porque ele vai falar do amor. E ele fecha esse capítulo aqui de Romanos 12 falando sobre amor. Porque se eu tive um encontro com o Senhor, eu passei agora a ter uma caminhada diferente. Eu não estou mais caminhando na direção do mundo, e na direção que o mundo está caminhando. E agora eu caminho na direção contrária. Eu entendi o dom que Deus tem para mim. Eu preciso entender que esse dom, que o papel que Deus tem para mim no reino de Deus, ele deve ser desempenhado com base no amor. E isso, galera, se nós entendermos isso, se nós vivermos isso na nossa vida, se nós vivermos isso na nossa igreja, se nós vivermos isso nas nossas relações sociais, se nós vivermos isso na nossa família, cara, as coisas vão fluir de uma maneira diferente, vão fluir de uma maneira muito melhor. Muitas vezes o dom, ele é usado para colocar pessoas são colocadas a partir do dom, que é um dom dado por Deus. Pessoas usam o dom que Deus deu para pisar em pessoas, para se colocar em posições superiores, para ganhar dinheiro simplesmente com o dom que Deus deu. Pessoas usam o dom para estabelecer hierarquia na igreja, e essa hierarquia acaba fazendo o que eu falei, com que pessoas sejam vistas como inferiores no corpo de Cristo. E isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada a ver com nada. O Senhor está falando aqui que os dons eles devem ser usados com base no amor. E do versículo 9 até o 21, essa poesia que linda demais, ele vai falar um pouco sobre as características desse amor. Ele diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal,
Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Galera, essa passagem ela é muito linda, esse capítulo todo é muito lindo e ele fecha esse capítulo falando sobre o amor, porque ele deve moldar a nossa nova vida. O amor ele deve direcionar, ele deve conduzir os nossos passos nessa nova vida que nós decidimos caminhar com o Senhor. É o amor que deve direcionar os nossos passos. Nós tivemos um encontro com o Senhor. Nós entendemos o nosso dom, o nosso lugar no corpo de Cristo. E agora eu preciso entender que viver isso, viver o dom, ser usado pelo Senhor, viver essa nova vida, não é simplesmente para mim, isso não acabe em mim, isso não é para me exaltar, isso não é para que eu consiga subir socialmente ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu preciso entender que eu preciso viver esse dom, preciso viver essa nova vida com amor. E não é um amor qualquer, não é um sentimento, não é o amor de novela, não é o amor de filme, é o amor de Deus. E aqui estão algumas características, em outras partes da Bíblia a gente vê outras características desse amor, que é o próprio Deus ali, é uma virtude que é fruto, é característica do próprio Deus. Deus é amor e ele fala para que a gente encarne isso na nossa vida, e a partir do momento que a gente vai vivendo esse amor, vai fluindo nesse amor, a gente passa a fazer a vontade de Deus e agradar ao Senhor, porque ele não quer simplesmente que a gente se converta, seja salvo, entenda nosso dom e seja usado no nosso dom, mas ele quer que a gente faça tudo isso com amor. Não um amor simples, é o amor de Deus. Amém? Vamos encerrar com aquele rap que agora eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês que ouviram no início. Se ofereçam como sacrifício vivo, esse é o vosso culto racional. Nós servimos a um Cristo vivo que quer nos levar para o sobrenatural. O mundo é louco e de pouco a pouco vai se afundando. Cuidado para não entrar nessa loucura. O mundo é louco e está quase te arrastando. Vê se vigia e mantém a postura. Não se amolde ao padrão desse mundão que quer nos levar para os prazeres da carne. Não se conforme com o padrão desse sistema que tenta te ferir e a ferida arde. Pelo contrário, se deixe ser transformado a partir de uma renovação da mente. Com a palavra introjetada na nossa alma, você vai ver que a caminhada é diferente. Eu, que estava morto, agora me sinto vivão. No caminho torto, agora tenho direção. Vivo no conforto do Senhor, que é muito bom. Faço parte do seu corpo e busco fluir nos dons. Dom de profetizar, dom de servir, dom de exortar, ensinar e contribuir, dom da misericórdia, dom da liderança, dons do Espírito, o Deus da esperança. São dons do Espírito Santo do Senhor, que devem ser usados com base no amor. O amor é sincero, odeie o que é mal, dediquem-se com amor fraternal, ajude o próximo em suas necessidades e pratiquem hospitalidade. Abençoa quem se persegue, nunca pense se em vingar, se alegre com quem se alegre, chora com quem chorar. Para terminar, eu vou falar, se concordar, diga amém. O ódio quer te aprisionar, fazer de você mais um refém. A escolha é sua, o tempo tá passando, Cristo tá voltando e ele logo vem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém?